Olá, pessoal. Então isso aqui são as taxas do Tesouro no fechamento do dia 12 de março, que nós vamos usar como base para fazer algumas projeções aqui de um comentário, uma pergunta bastante interessante que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou deixar os outros comentários aqui para vocês darem uma olhada e o que nós vamos responder em vídeo é esse aqui. Nathan, invisto no Tesouro Selic, prefixado 31, Tesouro IPCA 35 e Tesouro IPCA 45, com 25% em cada um deles. Tem como saber a rentabilidade dessa carteira? Tem, mas a gente tem como saber uma estimativa, porque a inflação futura e a Selic futura a Deus pertencem, não é mesmo? Então, por isso, essas taxas aqui, o prefixado 31 a 10,77. As taxas do Selic a gente vai desprezar, porque a gente vai ter que usar uma Selic média. E ele também nem colocou o prazo, eu também acho que isso aí não importa muito, é só para ter uma base. E o IPCA 35,45, um a 5,66, o outro a 5,78. Então vamos ter que usar uma média, pessoal, porque senão fica impossível, né? Então nós temos aqui, ó, eu montei dessa forma. Uma inflação estimada que a gente pode mexer, uma Selic estimada que a gente pode e deve mexer. A taxa do prefixado eu coloquei 10,7, a taxa do IPCA+, eu coloquei 5,6. Então, um pouquinho menores do que o que a gente consegue no mercado hoje. Aí coloquei aqui cada título, com a rentabilidade estimada, o peso que o nosso amigo colocou, fica aqui o gráfico, e a resposta com esses dados daria 10,62% ao ano, bruto, tá? Cabe salientar uma coisa aqui, destacar uma coisa. Essa rentabilidade, ela tem chance de dar certo num período médio, porque tem marcação a mercado, pessoal. E o IPCA 45 sofre bastante marcação a mercado ainda. O prefixado 31 também pode sofrer reveses se a taxa subir, tá? O IPCA 35 vai ter um comportamento mais moderado em termos de marcação a mercado, mas ainda assim vai ter um pouco, tá? E o Tesouro Selic seria ali o cara para segurar as emoções. Em que sentido, pessoal? Porque a rentabilidade do Selic quase sempre é linear. Por que eu digo quase sempre? Porque eu não esqueço o mês setembro de 2020, em que a taxa extra do Selic subiu e ele teve rentabilidade negativa. Naquele mês, depois sempre foi positivo, mas é sempre bom lembrar. Ele, na maior parte das vezes, vai ser o teu porto seguro, que vai manter a carteira. Como é que eu posso dizer? Ele vai te impedir de realizar vendas quando os outros títulos caírem, porque você vai ter aquela parte da carteira andando suavemente. E para quem tem posições mais antigas em tesouros IPCAs, então, por exemplo, se você tiver um IPCA 26 na carteira, se você tiver o próprio IPCA 24, ou tiver, por exemplo, o IPCA 35 há uns 4, 5 anos na carteira, você até pode abrir mão do Tesouro Selic porque você vai ver que não precisa mais aquela estabilidade, porque esses títulos muito, já com algum tempo, não diria muito antigos, um pouco antigos, 4, 5 anos, eles vão deixar a tua carteira muito estável e muito linear. Mas para isso esse tempo precisa passar, não é mesmo, pessoal? Ele precisa transcorrer. Bom, então a gente pode ter resultados diferentes conforme a gente modificar os parâmetros de inflação, de Selic e tal, e conforme a gente também modificar os pesos na carteira. Aqui é que a brincadeira fica legal, pessoal. Por quê? Porque se a gente tiver uma ideia de inflação mais alta no futuro, Selic mais baixa no futuro, isso aqui muda. Então, por exemplo, Selic média, para qual período aí? Eu acho que o que eu estou mostrando na tela vale bem para um ano, tá?
Claro, lembrem-se, eu estou excluindo a marcação mercado. Eu estou pensando nesse ano aqui como uma média que vai ser lá no vencimento, tá? Então é uma estimativa bem estimativa mesmo, tá? Porque a gente não está considerando marcação mercado. Eu não estou pensando se a taxa do Tesouro IPCA 35,45 vai subir ou cair. Nem do prefixado, que pode inclusive sofrer, né? Que ele tem uma duration mais longuinha em termos de prefixado. Então vamos ver, pessoal, Selic para 10%, ficar numa média disso, se bem que ainda está acima, eu estou gravando o vídeo em março de 24, era 11,25. Se colocar 11,25, ó, já subiu um pouquinho, né? Se colocar 10, 10,62, se colocar 9, ó, cai um pouquinho, tá? A inflação, pessoal. Vamos ver aqui, ó, como é que eu calculei essa rentabilidade do IPCA 35,45? Muito fácil. Vamos mostrar aqui para vocês. A gente pega a taxa do IPCA, que eu coloquei aqui 5,6, transforma em unidade, e multiplica pela inflação do mesmo jeito, ou seja, transformada em unidade. Ó, menos 1 vezes 100, 10,88. Tá aí, ó. Ah, Natan, mas não é igual para os dois e tal. Ah, você pode fazer depois ali uma planilha um pouquinho melhor. Isso aqui é uma estimativa simples, tá? Para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, se a inflação sobe, pessoal, se a inflação média do período aí da carteira não for 5, for 6, ó, a rentabilidade vai para 11, bruta. Se for 4, aí fica no 10. Mesmo assim, fica no 10, pessoal. Muito interessante, muito legal isso aqui. Mesmo com inflação média de 4% nessa carteira aqui, que vai ter aí pelo menos uns 6 anos pela frente, se a inflação for 4% ao ano, ela está te dando 10 bruto. Muito legal. Ah, mas a Selic vai ser menor. Tá, vai ser menor quanto? Aí fica um pouco menos de 10. Vamos deixar 5 aqui. Se quiser 4,5, que é a inflação dos últimos 12 meses, né? Fica assim. Por exemplo, se acontecer mudanças no futuro, as taxas subirem e você fizer novas compras e mudar a sua taxa média do prefixado, for para 10,8, digamos, vai ter uma mudança ali muito discretinha, né? Se cair, ó, não muda quase nada. Ó, tá vendo? A taxa do IPCA, vamos ver, se for 6%, aumenta pouco também, ó, tá vendo? Ó, compra, ó, dá 10,3, aqui daria 10,5. Se comprar 5%, dá 10, ó, com inflação de 4,5. Quer dizer, com inflação de 5 já dá um pouquinho mais. Muito tranquilo. Muito, muito tranquilo. Porque é uma carteira bem diversificada, né? Você tem ali pós-fixado, pré-fixado e atrelado à inflação em 50%. Agora vamos mudar um pouquinho. Vamos deixar mais ao meu gosto isso aqui. Como é que seria ao meu gosto? Seria aqui no máximo 10% em pré-fixado. Opa, ele já mudou ali, ó. E aqui só que tem que somar 100, né, gente? Por isso que caiu demais ali. Tesouro Selic eu também deixaria 10. É porque eu tenho vários tesouros especiais antigos na minha carteira, né, pessoal? Eu não vejo tanta necessidade assim de Tesouro Selic para quem é mais antigo. Mas para quem está começando, eu acho que sim, tá? Então, e 40 aqui. 40 em cada um. Ó, como eu poderia investir mais em Tesouro IPCA, minha rentabilidade fica um pouquinho melhor. E isso que eu estou estimando, não estou estimando um IPCA violento, não, ó. Estou estimando um IPCA de 5 para a vida dessa carteira. Se colocar zero em Selic, tá, aqui tá certo, é 80, 90, 100, tá. Vamos colocar zero aqui, colocar 45, 45. Tá. Nessa carteira, pessoal, não faz diferença investir num ou no outro Tesouro IPCA, porque eu considerei as taxas iguais. Porque a ideia é carregar sempre, tudo, tá? Não quero prefixado. Vamos botar 33 em cada um, pessoal.
Tá aqui para poder fechar o 100. Olha aí, ó. Se não... Aí vem uma outra questão, né? Se não colocar o prefixado na carteira, colocar um pouquinho mais de Selic, vai sofrer mais marcação a mercado? Vai, né? Porque a gente está com 67% em IPCA aqui. IPCAs longos, né? Mas o resultado final pode ser melhor, hein? Pode ser melhor. Vamos pensar ao contrário. Vamos colocar 50% em prefixado. Eu quero dobrar em 7 anos, né? Vamos colocar 20 aqui e 15 aqui. Fechou 100. Dá parecido, né? Mas qual é o detalhe? O detalhe é que eu estou muito exposto à inflação aqui. E se a inflação não for 5? Se a inflação for 7 nesse período da carteira? Acho que não, tá? Mas só para exercício. Oh, aumentou. Pelas posições do IPCA. Então veja, pessoal, eu estava justamente esperando que o prefixado ia me fazer sofrer com uma inflação mais alta. Mas como tem uma... Mesmo com 30% de Tesouro IPCA, olha o efeito protetor que isso aqui te dá. Isso aumenta, né? Vamos ver 10. É, porque aqui ainda tem 0,7 acima da inflação, né? Vamos ver se a inflação for 11, mas aqui eu já estou fora da realidade, porque, Deus o livre, né? Uma inflação média nesse patamar. Nós estaríamos perdendo no prefixado, mas os IPCA seguram bem, ó. 30%. Olha aí que legal, pessoal. Tem que fazer esses exercícios, pessoal. Tem que fazer. Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é, pessoal. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem um risco aí da inflação desgarrar em algum momento no futuro. A gente sabe que a Selic vai cair, mas até quanto é muito discutível ainda. E eu não sei, pessoal. Eu sempre me sinto seguro. Agora, vamos pensar esses cenários de inflação altíssima que eu coloquei ali, sem prefixado e sem Selic. Só com Tesouro IPCA. Né? E aí, olha ali, ó. Né? A rentabilidade, que era 11, 12, quando tinha bastante prefixado, já fica em 16, no caso da inflação disparar para 10. Para 10 ou para 11. Claro que são números irreais. A gente só está exercitando, tá? Olha, pessoal, que bela contribuição aí essa ideia de carteira, hein? Vamos colocar... Ó, 10,69, ó. Tá seguro, ó, o Selic vai ser linear, tem uma pimentinha de prefixado e tem 35 em cada IPCA, também é muito interessante. Se você não quer sofrer muita marcação a mercado, pessoal, aí o desenho, por exemplo, poderia ser assim, ó. Aí você investe só em Selic e IPCA 35. O IPCA 35 ainda sofre marcação a mercado, mas não é tanto. Se colocar o IPCA 29 aqui, então aí sim, né? Aí não sofre nada de praticamente de marcação a mercado. Muito bom, pessoal. As minhas ideias já estão acabando aqui. Vamos deixar em homenagem ao nosso amigo que mandou a pergunta, tá? 10,62 fica em torno disso, pessoal. Fica em torno disso, tá? Se a inflação for acima, fica um pouco acima. Se a Selic for 7, se a Selic for derrubada e aí a inflação fica num patamar mais alto. Se não me engano, nos governos Dilma, a média da inflação foi bem acima de 6%. Aí ficaria assim, ó. É bom ainda. Então, pessoal, dá para brincar bastante aqui nessa planilha. Mas eu acho que a minha preferência pessoal é por ter mais tesouros IPCAs nesta carteira, tá? Mas eu acho que a rentabilidade fica interessante, sim. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.